Plano de Argand-Gauss. Gente, o que é o plano de Argand-Gauss? É um plano, tá? Igualzinho o plano cartesiano. O que muda nele? Que o eixo X, que era o eixo horizontal, a gente vai chamar agora de eixo real. E o eixo Y de eixo imaginário, tá? Então, suponha que eu queira representar um número complexo desse meu plano de Argand-Gauss, tá? Eu tenho esse número aqui, ó, Z1, 1 mais 3i. Eu quero representar ele no plano. A parte real é o 1, não é? Que é a parte que não tem i. A parte real é a parte que não tem i. E a parte imaginária é a parte que tem i. Então, a parte real vai no eixo real e a parte imaginária no eixo imaginário, tá? Então, aqui, 1 mais 3i, a parte real vale 1 e a parte imaginária vale 3. Então, vamos lá. Eu quero representar um ponto P nesse meu plano que representa esse número. Primeiro, não era o primeiro o X, depois o Y, quando eu tinha o meu plano cartesiano? Então, aqui é primeiro o eixo real, depois o eixo imaginário. Qual é a parte real dele? 1. E a parte imaginária? 3. Então, eu vou colocar no meu plano esse ponto, 1, 3. Então, eu vou com a minha régua, parte real 1, parte imaginária 3. Vou ligar o 1, vou subir até unir com o 3. Tá aqui. Esse é meu ponto P, que representa esse meu ponto Z1. Ou seja, meu número complexo, ele não é que nem um número real que está em cima da reta, tá? Quando o meu número é real, ele vai estar exatamente em cima da reta. O meu número complexo, não, ele está distribuído pelo plano, ok? Se eu tiver agora esse Z2 aí, ó, menos 2 menos i, eu quero representar ele pelo ponto Q. Quem é esse meu ponto Q? A parte real, menos 2. A parte imaginária, ó, menos 1 significa, menos i significa que é menos 1 i. Então, meu ponto Q vai ser o menos 2 menos 1. Vamos colocar no plano, ó. Menos 2 na parte real tá aqui. Menos 1 na parte imaginária tá aqui. Vamos unir o menos 2 com menos 1. E ver aonde vai estar esse meu ponto Q. Tá aqui, meu ponto Q. Esse é o meu ponto Q que representa o Z2. O Z3, 3 menos 2i. Vamos chamar esse ponto de U, tá? Minha parte imaginária, menos 2. Minha parte real, 3. Então, 3 menos 2. Então, tá aqui. 3 na parte real, menos 2 na parte imaginária. Vamos unir. 3 da parte real, menos 2 da parte imaginária. Unimos. Esse é meu ponto 1, tá? Assim que a gente representa um ponto no plano cartesiano, ok? No plano Argand-Gauss. Da mesma forma que fazia no plano cartesiano. Feito isso, a gente pode calcular o módulo de um número complexo, tá? O que é um módulo? Módulo de qualquer número real, é a distância que esse número tinha da onde ele estava na reta até o zero. Então, por exemplo, suponha que aqui a gente tinha uma reta, o número 2, na reta normal. Qual que é o módulo do 2? É a distância que o 2 estava do zero na reta. Então, qual a distância do 2 ao zero? 2. Qual a distância do menos 3 na reta ao zero? 3, tá? Isso que é módulo. Agora, e um número complexo? Tá? Como o número complexo ele está distribuído no meu plano, como que fica, né? A distância desse meu ponto P, ó, esse meu ponto P representa que número complexo, para começar, né? Esse é meu ponto P, ele tá no plano cartesiano, no plano de Argand-Gauss. Quem é esse número aqui? Z, representado por esse meu ponto. A parte real dele vale 1.
e a parte imaginária 2i, né? Então, esse ponto P representa o 1 mais 2i. Esse é meu ponto. Como que eu acho o módulo? O módulo do número complexo a gente chama de ρ, essa letra grega aqui, tá? Que parece um pezinho meio torto. Ela é conhecida como ρ. Como que eu calculo, né, esse ρ, que é o módulo? Se a gente observar, o que a gente formou aqui, ó? O módulo vai ser a distância até o zero também, tá? Então, é do ponto onde ele tá até o zero. Eu formei um triângulo retângulo aqui, não formei? Em que esse pedacinho aqui é um cateto, aqui é outro cateto e aqui o módulo é a hipotenusa. Então, eu posso aplicar Pitágoras, tá? O módulo, que é o ρ ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Em que quem são os catetos? É o valor aqui, ó, da parte imaginária e aqui o valor da parte real. Então, ó, a parte real a gente chama de A e a parte imaginária de B, né? Lembra? A mais BI? Então, é só a gente pegar o valor do A e o valor do B. Se aqui meu ponto Z é 1 mais 2i, meu A, que é a parte real, vale 1, e meu B, que é a parte imaginária, vale 2. Lembrem que a parte imaginária é só um número, tá? O i cai fora aí na jogada. Então, quanto vai ser o módulo aí, meu ρ ao quadrado? A ao quadrado, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, ρ ao quadrado aqui, ó, potências primeiro, 1 ao quadrado 1, 2 ao quadrado 4. 1 mais 4, 5. O que acontece com o quadrado quando ele vai para o outro lado? Ele vira raiz. Então, meu módulo aí é raiz de 5, tá? Aí, a gente pode ter também o argumento de um ângulo, de um número complexo. O que é o argumento? O argumento é esse ângulo aqui, ó, que a gente chama de θ, que também é essa letra grega aí, que o meu módulo forma com o eixo x, tá? Então, para calcular esse argumento, a gente precisa começar pela tangente. Como que a gente calcula a tangente? Lembra? Que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto aqui é o B, que é o eixo imaginário, sobre adjacente, que é o eixo real. Então, a tangente vai ser B sobre A. Quanto valia? Se a gente for fazer isso para esse nosso exemplo anterior aqui, ó, meu B valia 2, né? E o A valia 1. Então, vamos lá. Vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar isso aqui, ó. Z igual a... calcular o argumento para esse número aqui, ó. Menos 1 mais I. Vamos fazer para esse aqui. Então, quem que é o A aqui? Meu A é menos 1. E meu B é 1. Todo mundo concorda? Então, vamos fazer o argumento desse ângulo aqui, ó. Calcular a tangente. A tangente é B sobre A. Quem é o B? 1. O A, menos 1. Então, a tangente é 1 sobre menos 1. Quanto dá isso? É uma divisão, não é? Mais com menos, menos. 1 dividido por 1, 1. Então, eu tenho a tangente igual a menos 1. Só que, na verdade, o argumento é o valor do ângulo, não da tangente. Mas eu preciso calcular a tangente para saber quem é o ângulo. Não existe outra forma. E aí, para descobrir quem é o ângulo, a gente usa aquela famosa tabelinha, igual a do ano passado. Lembra? Que vocês usavam? Alguns ainda devem ter, tá? Como que a gente descobre a tangente aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a tabelinha da tangente, procurar na tabelinha tangente, onde ela vale 1, para começo de conversa.
Aqui, ó. Tangente igual a 1. É para todo ângulo de 45 ou múltiplo de 45 graus, tá? Então, nós vamos ver o seguinte. 45 graus é a linha vermelha, ok? 45 graus é a linha vermelha. Então, ele vai ser 45, 135, 225 ou 315. Como que eu sei que ângulo que é esse? Ué, meu resultado deu negativo. Então, eu tenho que procurar lá no sinal que quadrante que a tangente é negativa. Ela é negativa onde? No segundo e no quarto. Então, aqui, segundo, 135, no quarto, 315. Beleza, mas que quadrante que tá esse número aqui? Menos 1 mais i. Eu consigo imaginar em que o A é negativo e o B é positivo. E aí? Que quadrante tá esse número complexo? A parte real é negativa. A parte real é negativa. Pensa aqui, ó. Vamos pegar esse plano aqui. Vamos tentar colocar. O A é negativo. O A vale menos 1. E o B vale 1. É como se ele estivesse aqui, né? Ó. É como se ele fosse aqui. Ele está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ele tá aqui, ó. Esse número aqui, ó. É esse número aqui. Então, ele tá onde? Ele tá no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, a tangente é negativa, beleza, ela deu negativo. E meu ângulo é quanto? 135. Então, eu sei por isso, por ela estar no segundo quadrante, né? E pela minha tangente ser 1, que é múltiplo que é 45 e que ele é um múltiplo de 45, que meu ângulo θ, que é o argumento que eu tô procurando, é 135, ok?